Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez compartilhando o conhecimento místico da Torá, da Kabbalah, a mística do judaísmo. Hoje nós vamos falar sobre os segredos cabalísticos da astrologia judaica. E vamos começar com uma frase explicada, um termo, uma afirmativa do Talmud, explicado cabalisticamente. Qual é o termo? Em hebraico, Ein Mazal le Israel. Normalmente se traduz Mazal como sorte. A outra tradução da palavra Mazal é constelação, um grupo de estrelas. Qual é o sentido? Em Mazal Israel, vem o Talmud e diz que apesar dos astros, as estrelas e os planetas terem sido criados por Deus, não somente para constarem no universo físico e sideral, o universo cósmico, também servem, como consta no comecinho do Gênesis, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os astros, e para servirem de orientação para demarcar o dia, a noite, o mês, o ano, na delimitação e na demarcação do parâmetro físico chamado tempo, que é associado ao movimento, por meio do movimento dos astros, das estrelas, e todo movimento existente no universo físico, nós podemos fazer a medição e a orientação do tempo associado a espaço, velocidade, aceleração, os parâmetros tanto da física clássica como da física de Einstein. Muito bem, qual é então o conceito de que não há sorte para o povo de Israel? Então, a explicação introdutória é que Deus criou as estrelas, os astros, como forma de vitrine, de exposição daquilo que ocorre nos infinitos mundos espirituais, que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço. Ou seja, os movimentos do universo físico, eles demonstram uma realidade maior ligada ao destino das pessoas nos mundos adimensionais, nos mundos espirituais, considerando-se que a alma, que é um ser adimensional, é um ser espiritual, animando de vida ao adentrar o corpo, ela tem em sua origem aspectos do mundo espiritual que são revelados pelo alinhamento das estrelas, dos planetas, das constelações, das galáxias, etc. Em Mazal Israel, não há sorte para o povo de Israel, significa que o zodíaco, o horóscopo, que está ligado ao destino das pessoas, não tem muita influência sobre o povo de Israel. Vem a Hassidut, a filosofia hassídica, mística e cabalística, e revela uma explicação muito mais profunda para essa afirmativa do Talmud. Ein Mazal le Israel. Não há sorte para o povo de Israel. A Kabbalah coloca uma vírgula nessa frase. E a vírgula imbui, coloca um sentido muito mais profundo na afirmativa dos nossos sábios milenares. A frase é lida Ein, vírgula, Mazal le Israel.
Ein é não há, mas é uma referência ao nada absoluto, que é, na verdade, um nível acima dos infinitos mundos espirituais, chamado de Ein Sof Baruch Hu, o sem fim, bendito seja ele. Está mesmo acima da luz do sem fim. O sem fim, bendito seja ele, é uma revelação de Deus, o Todo-Poderoso, único, onipotente, onipresente, a revelação de Deus acima do encadeamento infinito de mundos, dos mundos espirituais. Em o não há, o nada, o sem fim, bendito seja ele, vírgula, Mazal le Israel. Mazal também significa, além de sorte e constelação, a irradiação, a vitalidade surgida. A vitalidade para o povo de Israel vem de um nível acima da propagação e do encadeamento dos infinitos mundos espirituais. As estrelas, as constelações, no seu alinhamento, revelam aquilo que ocorre dentro dos mundos espirituais. E a vitalidade do povo de Israel é de acima dos mundos espirituais. Mas existem também outras considerações. O Talmud diz de que, de acordo com o dia que a pessoa nasce da semana, ela tem algumas características. E o Talmud fala que há uma influência dos astros sobre a própria natureza do nosso planeta no qual vivemos. Existe uma influência natural, mas as pessoas podem transcender os limites da natureza. Essa força do povo de Israel é irradiada para todas as nações do mundo. Por exemplo, está escrito na história do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, que Deus endureceu o coração do faraó, em hebraico, Paró. Deus, Hashem, endureceu o coração do Paró. Mas ele foi cobrado assim mesmo. Como é possível que uma pessoa seja cobrada pelo divino se ela tem, se lhe é subtraída a capacidade de discernimento, livre-arbítrio? Então vem o Lubavitcher Rebbe, o líder máximo da nossa geração, e nos explica de uma forma magistral que mesmo Deus endurecendo o coração do faraó, ainda assim ele podia dar a volta por cima e mudar de atitude. Ou seja, essa autonomia da vontade acima do destino que se encontra marcadamente no povo de Israel, é irradiada para todos os povos do mundo. Indistintamente, todo e qualquer ser humano, apesar de, à primeira vista, ter o seu destino demarcado, apesar de a maioria dos seres humanos ter sua vida, de certa forma, predestinada, no entanto, a vontade, a alma, a espiritualidade do ser humano é tão plena que, em caráter único, singular, excepcional, alguns indivíduos, aqueles que são mais sensíveis, aqueles que buscam Deus em tudo, particularmente no seu íntimo, no seu interior, no âmago da alma, podem transcender os limites até do destino. Podem até se posicionar acima do alinhamento dos astros, das estrelas e planetas das constelações. Acima de tudo, havia um povo, há 1.200 anos atrás, na área central da Ásia. Eles se chamavam de Khazares, com a letra Z, Khazares.
o rei dos Casares, ele teve um sonho em noites, o mesmo sonho em noites consecutivas, com um anjo de Deus. E Deus lhe disse o seguinte para esse rei: o seu coração é puro, a sua intenção é elevada, mas os seus atos, a sua conduta não condizem com o íntimo de seu coração. Ele ficou muito perturbado, esse rei, com esse sonho que se repetiu diversas noites de forma consecutiva. E ele acabou questionando o porquê de viver. Ele chamou o representante das várias religiões e, após uma discussão filosófica, que é uma obra literária clássica da filosofia investigativa judaica, a teologia judaica, chamado Sefer HaKuzari, o livro do casar, a referência ao rei, casar com Z. No final, ele e boa parte do seu povo acaba aderindo ao judaísmo à procura do monoteísmo. Nós temos como fonte da Torá 7 leis universais dos descendentes de Noé, chamados de Bnei Noach, que conseguem chegar a um nível espiritual. Quem trilha por esse caminho consegue chegar a um nível espiritual de excelência a ponto de conseguir superar os limites do próprio destino, da própria predestinação. Então, em caráter coletivo, todos os povos são predestinados. O alinhamento das estrelas, dos planetas, acaba traçando o destino dos povos. No entanto, a nível individual, cada ser humano pode se posicionar acima da natureza do mundo, se conectando com Deus e tendo uma vida muito mais significativa quando existe a plena autonomia da vontade, principalmente em servir a Deus. Finalizando, o primeiro judeu, Abrão, o patriarca, além de ele ser um grande sábio, ele era um grande astrólogo. Naquela época, há 3.800 anos atrás, astronomia e astrologia não eram dissociadas. Era um campo unitário do estudo investigativo dos céus. E Deus disse para Abraão: Abraão, você terá um filho com a Sara, a sua esposa. Aí o Midrash, explicações complementares do Talmud, nos revelam que Abraão respondeu para o divino: mas, com todo respeito, Senhor do mundo, eu estou mirando, analisando as estrelas, e Abraão não pode ter filhos com a Sarai. O nome dele era Avram e o nome de sua esposa era Sarai. Aí Deus falou: claro, realmente, Avram não pode ter filho com Sarai. A partir de agora, o seu nome não é mais Avram, e sim Avraham, com uma letra a mais, o rei. E o nome da sua esposa não é mais Sarai, e sim Sara. Avram e Sarai não podem ter um filho, segundo o alinhamento das estrelas dos astros, mas Avraham e Sará. E a partir de agora, a combinação cabalística, a senha de acesso da raiz da alma de vocês, estará alterada, possibilitando o nascimento de um filho. Todos nós podemos mudar a nossa senha de acesso da nossa alma, nos posicionando acima do destino. Qualquer ser humano, desde que ele se conecte totalmente com Deus. A nossa procura do divino, a nossa procura do infinito, faz com que, galgando degraus da espiritualidade, nós consigamos atingir
a excelência em termos da autonomia da vontade para servirmos aquele que nos criou. Incrível, Rabino. Só lembrando o telefone dos ouvintes para dúvidas e questionamentos: 31710221, 3262-4490, 31710221, 3262-4490. Rabino, os seus seguidores na rede social, desculpa, eles têm uma discussão bem interessante perguntando para você, afinal, na Torá, no judaísmo, a Terra é redonda? Há uma citação no Zohar, principal obra da Kabbalah, que foi compilada há quase 2000 anos atrás, no sentido de que há a esfericidade da Terra. A Terra, sim, ela é esférica. O pessoal provavelmente procura se basear nos asteroides que se encontram posicionados entre Saturno e Júpiter, que há muitos asteroides irregulares, mas existe uma explicação por que do formato da maioria das massas celestes no universo serem arredondadas, esféricas. Porque nesse universo, aliás, uma das concepções do universo é de que ele fosse um gigantesco globo. Existem outras concepções, inclusive mais compatíveis ainda com a Torá. Interessante que existe um estudo especulativo dos cientistas, dos astrofísicos, que se nós pudéssemos ver, tivéssemos alcance visual, acuidade visual para enxergarmos até os confins do universo, nós veríamos bem no final do universo, em qualquer direção, a nossa nuca. Porque o universo sendo curvo, Einstein falou que o espaço vazio é curvo, então não é mais geometria euclidiana, onde a linha é reta e onde há o conceito dentro e fora. Quando tudo é curvo, tudo deixa de existir o conceito de dentro e fora. Por que a esfericidade das massas celestes? Porque vem expressar um aspecto do próprio Criador. Deus é a causa primordial de tudo e ele também é a meta final. A causa primordial é a causa maior pela qual existe absolutamente tudo. E a meta final é o propósito maior porque existe tudo. Quando a causa primordial e a meta final se coincidem, então nós fechamos nesse sistema de causa e efeito, nós fechamos um círculo, e esse círculo é esférico. Também há uma ideia pela filosofia racídica, mística e cabalística, que em se tratando da essência maior de Hashem, em se tratando dos mundos espirituais, não existe o em cima, o embaixo, não existem diferenças no mundo espiritual que se refletem no mundo físico. Qual? Da esfericidade. Todos os pontos de uma circunferência, eles são equidistantes do centro. Inclusive, há uma ideia de que nós, seres humanos, cada um de nós, o indivíduo, a pessoa do indivíduo, cada um de nós somos o centro de infinitos mundos espirituais. Imaginemos nós bolas, globos concêntricos. Uma primeira bola, um primeiro globo, depois um acima dele, englobando, e assim sucessivamente, já dei esse exemplo anteriormente, até o último globo, que é tendente a infinito. Nós somos o centro desses globos todos. Então, num aspecto essencial, não existe diferença entre em cima, embaixo, dos lados, e esse é o aspecto que se reflete no mundo físico e material, no universo cósmico sideral de esfericidade. O plano não é reto, e sim curvo. Por isso, ele ocasiona com que as massas celestes sejam curvas. Os asteroides são uma exceção pelo tamanho comparativo diminuto deles.
mas com exceção dos asteroides, as massas celestes, em geral, são esféricas. Esse é o conceito. Rabino, os judeus têm o costume de rezar em direção à lua. Muitas sinagogas têm os símbolos do zodíaco no interior. O que isso tem a ver? Porque a gente sabe que, de uma certa forma, não é uma idolatria. Sim. Como se explica? Na verdade, a fonte do zodíaco é judaica. Ela vem da Torá, do Talmud e da mística do judaísmo, da Kabbalah, o zodíaco. Curiosamente, as 12 constelações no calendário judaico coincidem exatamente com o calendário judaico. No calendário gregoriano, os 12 signos, eles começam na metade de um mês, terminam na metade do outro mês. Há uma falta de precisão aqui com o calendário gregoriano, mas no calendário judaico eles coincidem, né? Pimba na mosca. Cada mês. Eles coincidem exatamente, milimetricamente, com o primeiro dia do mês, com o último dia do mês. São características do tempo do calendário judaico que vem expressar realidades do mundo espiritual. Por isso, as características de cada mês e cada festa são centradas nas características de cada signo, uma vez considerando que os signos têm origem, sim, judaica, que acabaram, essa origem acabou vazando, irradiando para outras culturas e outros estudos, etc, etc. Está escrito na Torá que Deus criou os astros para servirem de orientação para os movimentos. O calendário judaico é de base lunar. Ele tem ou 29 ou 30 dias. E ele se renova de acordo com o reaparecimento, a reaparição da lua, a lua nova. E a lua cheia, ela coincide com a metade do mês judaico. Já o calendário gregoriano, ele é de base solar. Ele não tem 29 ou 30 dias, ele tem 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, 28 dias, e de vez em quando tem 29. Acontece que a festa de Pesach, também chamada Chag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, a festa da saída do Egito, também é chamada festa da primavera. Então, a festa de Pesach, que ocorre mais ou menos em abril, no mês de Nissan, calendário judaico, sempre tem que cair na primavera. E quem delimita as estações é um movimento envolvendo o Sol. Então, recebemos, a partir da revelação de Deus no Monte Sinai, que foi transmitida para Moshe, que periodicamente, esporadicamente, num ciclo de 19 anos, a cada 2, 3 anos intercaladamente, nós temos um mês a mais, que é o Adar 1. Não Adar 2, onde consta o Purim, a festa de Purim, Adar 1. Então passamos a ter, em vez de 355 dias do calendário judaico, 385. Por quê? Porque senão haveria sempre uma defasagem, porque é uma diferença de 10 dias, 11 dias, entre o calendário judaico e o calendário gregoriano. E essa defasagem acumulada acabaria acarretando com que a festa da primavera não fosse, não se realizasse na terra de Israel na estação da primavera. Então, tudo isso é milimetricamente calculado há 3.333 anos, desde a revelação do Divino, Criador dos céus e da terra, no cume do Monte Sinai, repassando todas essas orientações por meio do Pai de todos os profetas, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso grande mestre. Então a brachá da lua, a bênção da lua, no caso, ela não é uma idolatria, é uma constatação do cosmos. Então, tem uma lei judaica que quando nós fazemos Kiddush Alevaná, a santificação da lua, nós podemos olhar para ela somente por um instante. Depois não olhamos mais para ela e fazemos a bênção da lua. Mas não abençoamos a lua, nós abençoamos o Criador da lua, que é o Todo-Poderoso, o Hashem. Nós o abençoamos e no final dessa oração, chamada Kiddush HaLevaná, que é a santificação da lua, nós falamos o trecho clássico da oração judaica chamado de
Aleinu leshaber, sobre nós recai a obrigação de louvarmos a Deus. E lá há uma sequência de princípios que nos antagonizam totalmente a prática da idolatria, a condenação da idolatria. Justamente delimitando a nossa oração e a veiculando para Deus. Também é uma oração mais rara, que ocorre a cada 28 anos, chamada Birkat Ahamah, a bênção do sol, que nós abençoamos Deus por ter criado o sol, quando ele se encontra exatamente na posição que ele estava no Gênesis, na criação do universo. Isso ocorre, segundo a astronomia judaica, a cada 28 anos. Então, tudo isso vem dentro de uma orientação que nos é transmitida na vivência judaica, tanto da parte revelada da Torá, como também inspirada pela parte oculta, pela Kabbalah. Só mais uma curiosidade, Rabino, antes de encerrar. Do momento da criação e reorage a luz até a criação dos astros, essa luz que criou não é a mesma luz dos astros. Não. Mas o tempo da contagem é o mesmo? Então, apesar de haverem outras opiniões dentro da ortodoxia, o Rebbe de Lubavitch, ele diz claramente que Deus criou o universo em 6 dias e 24 horas, porque uma dos preceitos bíblicos fundamentais que fizeram com que o povo de Israel se perpetuasse foi a observância do Shabat. E o Shabat é de 24 horas. O mesmo Deus que pode fazer com que a luz atravesse o espaço 300 mil quilômetros em um segundo, para o pleno, o absoluto, todo-poderoso, criar o universo em 6 dias é tranquilo para aquele que está acima do tempo e do espaço. Que em mérito de tudo isso, nós já nos prontifiquemos a receber a era messiânica, onde todas as nossas perguntas serão plenamente respondidas. Amém. Amém.